Pessoal, eu estou deixando essa aula gravada falando um pouquinho sobre substâncias simples e compostas, onde a partir desse momento a gente encerra essa parte do primeiro bimestre envolvendo transformações químicas e físicas, tá? Então, após esse conteúdo, né, como se fosse dar início ao segundo bimestre, né, a gente não tem algo definido ainda, tá? Mas eu estou falando isso em relação a conteúdo, né? A gente vai tratar um pouquinho sobre a estrutura dos átomos, o que são os átomos, né, que é a menor parte da matéria, a gente já trabalhou isso em sala de aula. E a gente vai ver justamente o que? Os modelos atômicos, isso associado à história, né, a estrutura básica do átomo, níveis de energia, diagrama de Linus-Pauling e tudo mais. Tá? Mas essa parte aqui vai encerrar justamente as transformações do tipo química. Tá? Então, eu coloquei como exemplo aqui nesse segundo slide, né, falando um pouquinho sobre o processo de decomposição do carbonato de cálcio. Tá? O óxido de cálcio, pessoal, ele é obtido através do aquecimento do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, tá, sendo representado aqui por essa figura, tá, ele está presente nessa caverna aqui lá de São Paulo, chamada Caverna do Diabo, onde justamente o que é que acontece, né? O carbonato de cálcio que ele está na água, quando ele vai chegando na caverna, né, ele vai sendo arrastado pela água para chegar na caverna. Quando ele chega na caverna, ele fica sólido de novo, formando rochas sedimentares de cima para baixo, né, formando essas rochas pontiagudas aqui, como vocês estão vendo, tá? Então vejam só, aqui eu estou representando para vocês a equação química que dá característica às transformações do tipo química. Então, nessa situação aqui, eu tenho uma situação de decomposição. Mas nas transformações químicas, elas podem acontecer por síntese, que é quando eu tenho mais de um reagente para ter um único produto. Reações de decomposição como essa aqui, que eu tenho um único reagente para formar mais de um produto. Tá? Reações de simples troca, dupla troca. Tá? E assim vocês vão aprender, né, conforme a gente for falar sobre algumas outras transformações químicas, tá? Mas esse aqui é o exemplo que fica aí para vocês, ok? Então nas aulas passadas eu já tinha explicado que as reações químicas acontecem da seguinte forma: reagentes, separado por uma seta aqui, né, o que evidenciou uma transformação química para a formação dos produtos. Certo? Então vejam só, né? O outro exemplo que eu tenho é quando eu pego o bicarbonato de sódio também e vou acabar submetendo ele também ao aquecimento. Quando eu estou submetendo o bicarbonato de sódio ao aquecimento, ele vai se transformar em carbonato de sódio, vapor de água e dióxido de carbono. Então veja aí que esse tipo de transformação química formou mais de uma substância. É com esse tipo de situação aqui que eu falei para vocês, tanto do bicarbonato de sódio quanto do carbonato de cálcio, que eu consigo explicar para vocês o que são substâncias compostas. Substâncias compostas é quando eu pego uma determinada substância, submeto ela ao aquecimento e consigo obter mais de uma substância. Então, por exemplo, aqui, o carbonato de cálcio, né, ele foi submetido ao aquecimento. Esse símbolo que está aqui na seta significa que foi aquecimento, tá? Aumento de temperatura. E esse carbonato de cálcio aqui, que estava todo bonitinho, todo juntinho, né, quando ele foi submetido ao aquecimento, ele se transformou em mais de uma coisa. Então, substâncias compostas são aquelas que apresentam mais de um elemento químico. E quando eu submeto ele ao aquecimento, eu consigo justamente obter mais de uma substância. Certo? Então veja aqui, ó, substância composta tem cálcio, carbono, oxigênio. Isso quer dizer substância composta. Já nas substâncias simples, se eu submeter uma substância simples ao aquecimento, ela vai continuar tendo o mesmo elemento químico. Então, a partir disso, vocês já conseguem ter pelo menos uma noção da diferença entre substâncias compostas e substâncias simples. Nas substâncias compostas, eu tenho, né, mais de um elemento. Substâncias simples, apenas um único elemento. Tá? Para fazer as transformações químicas, utilizando as energias e tudo mais, a gente tem diversas situações aí, como está representado na página 63 do livro de vocês aí, já que vocês estão acompanhando. Tá? Quando a energia é fornecida, tá,
Com o aumento da temperatura, isso aquecendo a substância, tá? A decomposição, né, a transformação química, ela está sendo chamada de pirólise. Isso por causa do aumento da temperatura. Já quando a energia ela é fornecida em forma de corrente elétrica, aí o nome da decomposição, né, da transformação química que está se passando ali se chama eletrólise. Tá? Isso acontece muito na água, quando você quer justamente separar, né, o oxigênio do hidrogênio e assim sucessivamente. Já quando a energia é fornecida em forma de luz, a decomposição é chamada de fotólise. Isso vocês vão ver na biologia no processo de fotossíntese, né? A gente tem a entrada de água na planta, tá? Quando ela faz a fotossíntese, ela vai captar a luz solar e vai fazer a fotólise da água. Isso para conseguir obter, né, compostos orgânicos, para justamente conseguir obter energia sucessivamente, que é justamente, né, a obtenção de açúcar, né, de sacarose para fazer os seus processos metabólicos, tá? Como exemplo aí, tem um Saiba Mais na página 63 do livro de vocês, falando um pouquinho sobre a decomposição da água oxigenada. A água oxigenada é chamada de peróxido de hidrogênio, certo? E quando eu submeto o peróxido de hidrogênio na ação da luz ou do calor, isso favorece justamente a separação do hidrogênio e do oxigênio. É a chamada decomposição do peróxido de hidrogênio. Aí o que é que acontece, né? Tem até uma curiosidade em relação a isso. É quando a gente coloca água oxigenada na ferida, né, não forma justamente, né, essa espuma e tudo mais. Ou seja, o que é que acontece? No nosso sangue tem um agente catalítico que acelera a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio para separar o oxigênio e o hidrogênio, chamada catalase. Essa catalase ela vai acelerar a decomposição para a formação do oxigênio e do hidrogênio, tá? Então, por isso que quando a gente coloca, né, a água oxigenada na ferida e forma aquela espuma, é justamente a liberação de oxigênio e de hidrogênio através da aceleração desse processo por causa da catalase que tem no seu sangue, certo? Então vocês podem até ver isso aí na página 63 do livro de vocês. Recomendo que vocês leiam também para fortalecer isso, tá? Quando a gente fala, né, dos elementos químicos, a gente vai aprender tudo sobre a tabela periódica. Vocês vão saber que são 118 elementos. Boa parte dos elementos aqui são metais, tá? A gente tem os ametais, grupos do carbono, do nitrogênio, gases nobres. Vocês vão aprender tudo isso sobre tabela periódica. Mas nesse exato momento, né, fazendo essa classificação de substâncias compostas e simples, tá? Eu tenho um exemplo da sacarose. A sacarose é o açúcar que utilizamos no nosso dia a dia, tá? Ele é uma substância química pura e por processos químicos eu não consigo separar, né, o que eu tenho lá, porque ela é uma substância pura, mas ela é composta por carbono e água. Então, se eu submeter essa sacarose ao aquecimento, eu consigo separar carbono de água. Isso por um processo de decomposição térmica. Na água eu também posso fazer isso, já que ela é uma substância composta, por um processo de eletrólise, como eu falei, onde eu vou conseguir obter substâncias simples como oxigênio e hidrogênio, tá? Então é a partir disso que vocês conhecem agora a definição de elemento químico. O elemento químico, ele é isolado, sozinho. Uma molécula é quando ele está justamente unido com outra coisa, né? Por exemplo, H2O, hidrogênio, oxigênio. Ali é uma substância composta, né? Uma molécula, a molécula de água, né? Átomo é a coisa isolada. Átomo é a mesma coisa de elemento químico, tá? Já a molécula é quando ela está unida, está junta e tudo mais. Ok, pessoal? Então fica esse conceito aí para vocês. Eu vou passar depois uma atividadezinha aqui complementar isso para que vocês façam e me entreguem na próxima semana, tá? Então vocês acompanhem, continuem estudando. Se vocês quiserem estudar em casa também, deem uma lida nessas páginas que eu disse, página 63 e página 64, para que fique mais acessível para vocês e vocês não percam, não acabem perdendo tanto, tá, pessoal? Então fica desde já um abraço para vocês, continue se cuidando e quando forem para a rua, né, usem máscara aí com um decreto estadual.
porque realmente a situação está extremamente delicada, né? Até porque Cupira já tem alguns casos confirmados. Então, se cuidem e um abraço para vocês.